Olá, boa noite, que alegria! É tão bom retornarmos aqui para mais um encontro de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Como igreja, nós nos sentimos felizes pela sua participação aí conosco. Muito obrigado pela sua companhia e por você estar já há algum tempo seguindo conosco aqui na nossa série que começou na semana passada, né, os problemas de um obreiro e a solução de Deus, que também temos direcionados, né, aos problemas de uma vida cristã e a solução de Deus para a vida deles. Assim, nós nos alegramos com você e desejamos que a bênção de Deus alcance sua casa, sua família, ajude você a cada dia estar fortalecido. Então, muito obrigado por você que já está aí na sua sala, junto com todos os seus da família, para adorarmos o nome do Senhor nesses momentos que temos tido como Igreja Batista Calvário de compartilhar a palavra de Deus com todos os nossos amigos e irmãos. Então, assim, nós queremos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos. Queremos dizer, estamos agora no mês de maio. O mês de maio é o mês da família. Então, estamos vivenciando também uma experiência muito agradável, onde teremos 31 dias de oração pela família. Há tantas coisas, né, nesse tempo acontecendo e nós precisamos mesmo, como família, estarmos firmados na palavra de Deus, firmados, né, na orientação do Senhor para vivermos cada dia nesse tempo, buscando sempre a direção que a palavra de Deus tem para que nós possamos agradá-lo em todas as coisas. Por isso, orarei também pela sua família, pedindo a bênção do Senhor por ela. Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã, melhor dizendo, nesta noite, queremos te agradecer por poder estar reunido junto com a minha igreja, meus irmãos, participando, Senhor, desse momento de adoração. A nossa igreja que vive a experiência de celebrar a glória do reino de Deus, nós nos alegramos então em poder trazer para junto da família essa glória do reino, a presença de Deus. Por isso eu te peço que a tua presença possa invadir nossas casas, nossas famílias, nossos relacionamentos, para que nós possamos estar cada dia crescendo, cada vez mais conhecendo a beleza do teu amor, a direção e a orientação do teu Espírito para o nosso viver. Temos experimentado, ó Deus, tempos difíceis, mas nós queremos pedir, Senhor, que a tua bênção nos acompanhe também, que a orientação do teu Espírito esteja sempre diante de nós, para que nós estejamos agradando ao Senhor em todas as coisas. Oro, portanto, nessa oportunidade pelas famílias que estão reunidas agora diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance a cada um. É o que eu te peço, confiado no teu poder e no nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, né? Poder então participar deste momento de adoração. E nós temos tido aqui conosco, né, no PGM, sempre a participação de um momento de louvor, e nesta oportunidade nós estaremos com o grupo de louvor da nossa igreja, a participação de Raquel, de Tamires e de Arthur. E eles vão estar cantando Me Derramar. Como é importante a nossa vida estar derramada, né, diante do Senhor. Ou seja, abrindo os nossos corações, às vezes até para abrir também os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós queremos encontrar em Jesus a solução para cada um deles. Por isso nós precisamos nos derramar. Que cantemos agora com muita alegria no nosso coração, junto com o grupo de louvor, esta canção. Que Deus nos abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas,
palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. É isso aí, meus irmãos, louvado seja Deus, né? Porque nós podemos realmente adorar ao nome do Senhor na certeza, né, de que quando colocamos a nossa vida diante de Deus, temos também um Deus que está adiante de nós, abrindo passagem, dando-nos oportunidade de seguirmos confiadamente no Deus da nossa salvação. Por isso é muito importante observarmos tudo que a palavra de Deus tem colocado na nossa vida para seguir. Por isso eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia no texto de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 22. Gálatas 5, versículo de número 22. Diz assim. Gálatas 5, a partir do versículo 15. A partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, e não estáis sobre a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse é um texto precioso da palavra de Deus, uma orientação de Paulo, que está aqui na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, corrigindo a orientação inicial, 5 de 16 até o versículo de número 24. Essa orientação é muito importante porque muitos dos problemas que também enfrentamos acontecem com margem na nossa facilidade em permitir que as obras da carne, que o velho homem se manifeste na nossa vida. E quando isso acontece, nós entramos em caminhos de erros, de pecados, e logo a partir disto surgem os problemas. E se queremos a solução de Deus, nós precisamos especificamente olhar para o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A orientação, então, do apóstolo é que você busque vivenciar a experiência de viver em você o fruto do Espírito. Perceba, o fruto do Espírito que tem toda essa capacidade de domínio sobre a sua vida para que você possa realmente enfrentar as obras da carne. É somente andando em Espírito, vivendo na direção do Espírito de Deus, que nós conseguimos enfrentar então esses problemas que surgem a partir de nós permitirmos, por falha humana, por pecado, deixar que a carne prevaleça em algum momento da nossa experiência diária. Por isso, o Senhor então nos recomenda a viver desta maneira, observando então em nós aquilo que está em nós em abundância, o fruto do Espírito, e então vivendo desta maneira. É assim então que nós temos a experiência de reconhecer Deus a cada dia na nossa vida, porque o Espírito Santo nos revela estas coisas. E uma coisa maravilhosa que o Espírito Santo revela é quem é Deus em nós. E aí a gente vai estar junto com o grupo de louvor cantando Deus é Deus. E isso é independente da maneira como nós pensamos algo a respeito de Deus. Deus é Deus e sempre será Deus na nossa experiência. E é por isso que quando nós buscamos a solução de Deus, nós temos a alegria então de viver o fruto do Espírito em nossa experiência. Então, ouçamos este louvor com o grupo de louvor da nossa igreja e participemos aí em sua casa deste momento especial de adoração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bem, meus irmãos, não é maravilhoso a gente ter esse reconhecimento de que Deus é Deus e que sempre será Deus? Ele nunca muda. Nós temos um Deus que não muda. É um dos atributos da vida do nosso Deus. Então, é importante a gente observar isso, né? Porque diante das dificuldades, às vezes a gente tentando buscar soluções nela pelo nosso próprio caminho, esquecemos desta verdade, né? De que Deus é Deus e de que Ele está olhando para nós, que Ele está querendo nos ajudar, que Ele está querendo dar uma solução para o seu problema e às vezes por um esforço humano, pessoal, você está trazendo mais problemas para a sua vida, né? É isso que vamos observar hoje com o nosso estudo agora do PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Para tal, então, eu convido você a entender, né? Que muitas das vezes, quando nós estamos diante dos nossos problemas, e é isso que o autor desse livro tenta levar para a nossa vida, às vezes tentamos dar respostas a esses problemas. Então, as respostas que experimentamos, quando surge um problema em sua vida, eu sei que você não fica inativo ou mesmo passivo, né? Aceitando tão somente o problema, mas logo nós nos levantamos com o desejo ou com a tentativa, né? Ou mesmo tentamos resolvê-los, não é mesmo? Mas ninguém deseja ter problemas como os mencionados, né, na lição passada. Mas a gente viu que em algum momento nós podemos sim passar por algum deles. Sendo assim, você fará de tudo para tentar resolvê-lo, porque você não quer ter esse problema com você. Então você busca uma solução e agimos de acordo com esse pensamento que nós julgamos ser a solução para o problema que estamos enfrentando. E a questão aqui é séria. Saber se a solução que você está buscando é realmente a que Deus tem para o seu problema. Será mesmo?
Será que a forma como você está tentando resolvê-la seria a forma que Deus gostaria que você percebesse que Ele tem a solução para o seu problema? Então é a respeito disso que nós queremos caminhar com você nesta oportunidade, e para tal eu queria tratar alguns objetivos específicos com a aula de hoje. Reconhecer que temos um problema pessoal nesta questão a ser resolvido. Qual é, pastor, esse problema pessoal? O problema pessoal é que nós somos egoístas. E aí o meu e o seu problema é o egoísmo. Nós vamos olhar um pouco para essa questão. Segundo, é entender que para ter soluções aos seus problemas é preciso focar na solução de Deus, não na sua própria. Comumente o problema, a questão em ordem, é que você tenta fazer isso, você tenta dar uma solução pessoal. E aí, o que vamos observando é que ao invés de estarmos resolvendo ou dando mesmo uma solução para os nossos problemas, estamos às vezes aumentando a dificuldade pela qual estamos passando. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Às vezes você adquiriu ou contraiu uma dívida, por exemplo. Aí, na sua visão pessoal de resolver essa dívida, você vai buscar uma ajuda, vou dizer aqui até de uma forma meio grotesca, né? Com um agiota. Então você acha que buscando dinheiro com essa pessoa, você vai solucionar o seu problema. Você pega esse dinheiro e vai lá e paga a sua dívida. Mas só que você contraiu uma outra dívida que vai gerar juros, compromissos financeiros que talvez você não vai resolver e vai assim causar um problema maior. Então tenha muito cuidado em administrar realmente qual seria a melhor solução para esse problema. E também eu gostaria de orientar você a fazer todo o possível para colocar em prática os ensinos da palavra de Deus, porque é através deles onde realmente encontramos a solução de Deus. Então, é olhando, é observando, é vivenciando a palavra de Deus que você vai encontrar soluções para a sua vida. E eu quero que você reflita acerca disso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Tá bom? Então eu convido você agora a acompanhar comigo essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 até o versículo de número 10, que diz assim: E para não me ensoberbecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É interessante observar o apóstolo fazendo aqui alguns contrastes, né? E entender que essa experiência, né, de Deus ter permitido na vida dele um espinho na carne, a gente não sabe, a Bíblia não revela especificamente o que venha ser este espinho na carne, mas o que tudo indica era um problema que estava diante dele quase que constantemente na sua experiência diária. Mas este problema foi colocado ali para que ele não viesse a se ensoberbecer. Ou seja,
ter na vida dele, por causa da grandeza das revelações que Deus estava fazendo à sua vida, o texto diz, foi colocado um espinho na carne, né? E ele entende até ser um mensageiro de Satanás, ou seja, parece ser realmente um problema persistente, duradouro e que estava ali para dar um certo impedimento à vida do apóstolo a prosseguir em fazer aquilo que era o seu ministério, a sua vocação. Ele diz, né, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Na vida ministerial, eu diria também na vida cristã, um grande cuidado que você precisa ter é de que as coisas do reino não levem você a se valer disso e se exaltar, né? No reino, todo poder, toda autoridade que lhe é concedida, ela é lhe dada por Deus. Então toda glória tem que ser dada a Deus. Então nós temos que ser muito prudentes nessa caminhada cristã, nessa experiência ministerial, para que a gente possa entender realmente e não nos deixarmos exaltar por algo que estamos conquistando. Essa conquista, ela pertence a Deus. Essa vitória tem que ser dada a Deus. E assim, fazendo desta maneira, Deus certamente nos ajudará. Por isso, 3 vezes o apóstolo faz pedido para que o Senhor afaste dele esse espinho na carne, mas a resposta de Deus ao seu coração foi exatamente contrária, né? Veja, foi não. Ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha, é assim mesmo. Nós não podemos valorizar, né, que alguma coisa que estamos fazendo no reino de Deus é na força humana. Ela vem pela autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, e é esse Espírito que nos dá a condição de realizarmos a obra de Deus. Percebam que ele fala, né, que de boa vontade, pois eu me glorio nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, na perseguição e na angústia. O que é isso senão problemas? No desenvolvimento do nosso trabalho, o exercício do nosso ministério, nós nos deparamos muitas das vezes com problemas que nos angustiam, problemas que nos perseguem, problemas que trazem necessidades, problemas muitas das vezes que são injúrias, injustiças que colocam sobre a sua vida e você às vezes não sabe nem por que elas chegaram até você. Mas elas estão aí, são problemas que você estará enfrentando. E por conta disso, então, esse texto, ele é uma grande advertência para todos nós de como devemos enfrentar esses problemas. Então, é nessa hora que nós precisamos, então, entender que a graça de Deus é suficiente. Ela nos basta. Ela é a porção de que nós necessitamos para realmente enfrentarmos os nossos problemas e lidarmos com ele, né? Porque algumas vezes ele não será tirado. Então você vai ter que lidar com ele, experimentar, viver com o problema na sua vida. Mas Deus vai lhe dar toda a graça para você então ser aperfeiçoado, ser fortalecido na sua fraqueza, para que você não se exalte. Louvado seja o nome de Deus, não é mesmo? Então vamos dar sequência ao nosso estudo, olhando para as respostas que experimentamos. Queridos irmãos, quando analisamos as soluções que damos, percebemos que elas até podem ser, algumas vezes, de muita ajuda. Às vezes até ela vai parecer para você que o problema foi solucionado. Mas é muito perigoso essa observação. Porque assim, não basta que você, pela sua força, o seu esforço,
a sua própria direção, você consiga dar solução. Esta solução, essas tentativas, elas não poderão nunca, jamais substituir a solução de Deus, né? Então, a orientação, o cuidado ou o perigo que eu faço uma advertência aqui para você é que quando essas tentativas tornam-se substitutivas das soluções que Deus quer dar na prática à sua vida, então você precisa ter cuidado, né? Porque Deus tem a melhor solução. Então, o que fazemos então? Vejam a seguir. O que fazemos? Geralmente o que fazemos é conversar com pessoas a respeito dos nossos problemas. Procuramos alguém, procuramos um amigo, ouvimos essa pessoa, ouvimos as suas sugestões. Mas olha, eu queria advertir você aqui a respeito disso. Cuidado com quem você está procurando e com quem você está confidenciando. Seria mesmo essa pessoa alguém confiável para você compartilhar aquilo que você está tendo como um problema na sua vida? Né? A confiabilidade nessa pessoa é muito importante, porque, como eu disse para você, talvez você pense em fazer isso, seja a solução, né? Um alívio. Mas aí, logo adiante, você vai perceber que muitas pessoas estarão sabendo do seu problema e elas não têm a solução para ele. E, na verdade, isso passa a ser uma dificuldade, porque aí aquilo que era só seu e que você confidenciou a uma outra pessoa, agora está do conhecimento de mais pessoas que não vão dar solução a ele, ao seu problema. Então, portanto, observe com muito carinho, com muito cuidado, se essa pessoa para quem você está abrindo o seu coração é realmente uma pessoa confiável. Segundo, ouvimos pregações sobre o assunto, né? Naquela ânsia de resolver o nosso problema, nós começamos a ouvir pregações. Então, ligamos uma, saímos daquela, vamos para outra, e assim, uma busca incansável, né, sem fim, para resolvermos o nosso problema. Ou mesmo fitas, talvez de alguém, né, na tentativa de lhe ajudar, diga, olha, ouça essa fita, ouça esse vídeo, ele vai te ajudar, te dar esclarecimento. Isso sim pode acontecer, né? Porque julgamos, eles podem ter, né, algum tipo de ajuda, né? E às vezes a gente até entende que é a melhor que podemos tomar. Então, passamos a ouvir esses programas, passamos a ouvir essas pregações e às vezes até iniciamos uma tentativa como solução para os nossos problemas. Mas é bom ter cuidado, né? É bom ter cuidado, saber se essa fonte é confiável, se esse pregador realmente está trazendo para você uma doutrina correta da palavra de Deus, uma orientação certa daquilo que seja a vontade de Deus para a sua vida, né? Uma orientação bíblica é examinar tudo e tenha para você aquilo que é bom. Então, assim, é possível você sim fazer esta análise dessas pregações, mas retenha somente aquilo que é bom, ou seja, que é confiável e que é segundo a palavra de Deus. Terceiro, procuramos livros que tratem desses problemas e vamos fazer isso, né, assim, com uma avidez tão grande, né, com um desejo tão grande de ler imediatamente aquele livro, porque julgamos ao final dele termos o nosso problema solucionado. Percebam, é importante a leitura, ela alimenta, né, o seu conhecimento, ajuda sim você, às vezes, até tomar algumas decisões. Por exemplo, se o problema é financeiro e você vai estudar um livro que dá orientações sobre finanças, né, como organizar um planejamento, como estabelecer metas, tudo isso é muito importante, muito significativo para solucionar esse problema financeiro.
Mas como eu disse, sempre tendo muito cuidado com a fonte. Se esse escritor ele está trazendo fundamentos bíblicos, orientações corretas a respeito deste assunto, Isso é muito importante. Quarto lugar, experimentamos planos que podem trazer vitória. E às vezes até seguimos esses planos, Fazemos 1, 2, 3, 4, vamos dando os passos que esses planos estabelecem para nós. Mas logo vem o desânimo, logo você desiste, para de fazer e aí o problema volta. A dificuldade está ali presente porque esses 1, 2, 3, 4 passos, eles não eram a solução de Deus. Não era aquilo que Deus realmente tinha como solução para o seu problema. E aí não vai lhe ajudar a seguir esta direção. Isso eu estou falando com o que sempre fazemos, quando estamos diante de um problema. Quinto, oramos como Paulo fez há pouco, quando a gente leu a passagem de 2 Coríntios, quando ele pede então para que o problema seja tirado. Olha, às vezes na nossa dificuldade em enfrentar o problema, esse é um pedido que nós fazemos logo de imediato, Senhor, tira de mim essa enfermidade, tira de mim essa dívida, afasta de mim esse problema espiritual, eu quero sim já uma solução. Mas às vezes a solução de Deus é ajudar você a tornar-se mais resistente, mais perseverante, mais fortalecido. Então, pode ser que esse problema não seja tirado. Ele dê condições a você, a graça suficiente a você para caminhar com esse problema. Então, ele não será tirado. Ele vai dar condições de você conviver com ele. E assim, nós temos que olhar para essas situações, o que fazemos e procurar então buscar a solução que Deus quer que você tenha. Por isso, quero dizer a respeito de outras tentativas de soluções, mas que nos causam mais problemas. E certamente afetará a sua vida. Por exemplo, uma preocupação demasiada com o problema que você está cometido. Vou voltar à questão da dívida, por exemplo. Você não consegue dormir por causa dessa dívida. Você fica buscando ali cada dia uma solução para ela, como eu vou resolver. E você fica tão ansioso quanto a esta solução que você acaba adoecendo. E aí eu pergunto a você, como você vai resolver o problema se agora você está doente, deprimido, aí sem forças para agir? Então, você colocou uma preocupação demasiada no seu problema, quando você precisava realmente de dar passos, de tomar atitudes, de tomar decisões e não ficar aí somente com a preocupação, com o foco principal no problema e não buscando uma solução. Às vezes ficamos amargurados e até rebeldes ao ponto de até culpar Deus por causa deste problema, julgando que esse problema só acontece com você. Eu olho para Davi lá no capítulo 13 do Salmo, ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Olha, que engano mental, estava passando na vida de Davi naquele instante. Porque a Bíblia tem a seguinte promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o final, a volta de Cristo, Ele promete estar com você. Onde?
exatamente nesse momento aí do seu problema, da sua dificuldade. Então não vai resolver seu problema ficar amargurado, não vai resolver o seu problema ficar rebelde, tentando achar um culpado ou atribuir a alguém a culpa deste problema. Isso não vai trazer uma solução. Tentamos manipular pessoas e circunstâncias para tentar mudar a situação. E eu pergunto a você, vai resolver? Não. Sinceramente, não vai resolver. Manipular pessoas não vai resolver o seu problema. Ao contrário, né? Vai trazer sobre você um sentimento de culpa, porque agora você está envolvendo outra pessoa no seu problema, né? Então tentando manipular ela ou atribuir para essa pessoa a culpa. Infelizmente nós fazemos muito isso, né? Você causou um problema e de repente você diz, foi por causa de vocês compraram isso, vocês compraram aquilo, vocês se envolveram numa dívida e agora eu estou com um problema porque quem paga a conta aqui sou eu, né? Usamos essa coisa, ou seja, tentamos manipular as pessoas, atribuindo para elas uma culpa que foi sua. Talvez bastasse um não. Não podemos fazer essa dívida. Não podemos gastar ou usar o cartão. Precisamos tomar decisões assim, seguras, firmes, e não ficarmos manipulando pessoas para que possamos transferir a responsabilidade da nossa culpa. Ou culpamos e criticamos as pessoas para tentar mudar as situações. Qual? A culpa é sua e você tenta então passar para outro a culpa do seu problema. Então, são outras tentativas para a solução. Mas olha, isso só vai realmente aumentar o problema, de forma que você não vai resolvê-lo. Então, busque sim a solução de Deus para o seu problema, e ela certamente vai estar na palavra de Deus. Então, qual é o real problema? Se reconhecermos este real problema, acharemos aí a solução. E eu, estudando o livro, né, ele traz para a gente uma orientação que faz muito sentido, amados irmãos. Nós concentramos em nós mesmos as situações de problema. Ficamos muitas das vezes nessa dificuldade de achar que o problema só acontece comigo, só eu estou passando por esse problema. Somos muito egoístas, irmãos. Somos muito egoístas, né, com os nossos problemas. E aí nós não conseguimos resolvê-lo, né? Mesmo depois de nossa conversão, temos essa tendência de continuarmos pensando somente em nós mesmos, né? Paulo está mostrando uma situação aqui, né, onde ele pede para o Senhor tirar. Ele era uma pessoa convertida, então talvez ele julgasse assim, Deus tem que fazer isso por mim, eu não posso continuar com esse problema. Mas aí Deus diz, olha, a minha graça te basta. Eu sou suficiente para você nessa hora. Eu sou realmente capaz de lhe ajudar e andar contigo nesse problema. Então eu não preciso tirar. Eu preciso dar a você perseverança, eu preciso lhe dar confiança, eu preciso lhe dar determinação, eu preciso lhe dar atitude para que você enfrente a situação e não me peça para tirá-la. Eu estou lhe colocando para que essa situação lhe fortaleça, lhe proporcione condições de ser mais abençoado ainda. Então, basta nós observarmos o quanto usamos em nossas orações as seguintes expressões, né? Depois eu ligo para o irmão.
mesmo depois de nossa conversão, temos essa tendência de continuarmos pensando somente em nós mesmos, né? E a outra questão aqui, basta observarmos o quanto usamos em nossas orações expressões como: meu Deus, me ajude. Apresentamos, né? Olha, minha situação financeira está muito difícil, né? Minha empresa está indo à falência. Ou então mesmo o nosso e a nossa, né? Mostrando sim que estamos sempre usando, né, de uma forma pessoal, egoísta. Nós não olhamos os que estão à nossa volta, né? O quanto nós podemos fazer por estas pessoas. Precisamos reconhecer esse nosso pecado, o egoísmo, confessá-los diante de Deus, né? E eu tenho certeza que isso vai tornar você muito mais forte. E assim podendo olhar, né, uma vitória que está aí na sua frente, está diante de você, né, como nós falamos em algumas lições que já temos utilizado aqui em nossa igreja, né? Que a oração de confiança que Jesus quer que tenhamos, ele diz assim: se você tiveres fé, vai dizer ao monte, transporta-te daqui para colar, e isso acontecerá. Veja que monte é sempre um obstáculo, né? Um problema que está diante de nós. E aí o Senhor diz assim: eu digo a você, se você tiver fé, pode dizer a este monte, a esse problema, a esse obstáculo que está diante da sua vida, saia daqui para colar, ou seja, saia da frente do meu caminho, porque eu preciso passar, eu preciso seguir, eu preciso alcançar a vitória, né? E essa vitória está lá diante de nós, e somente pela fé nós conseguimos visualizar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam, ou que estão sempre adiante de mim. Então é pela fé que você consegue obter uma solução e eu diria uma solução real do seu problema, uma solução que vem da parte de Deus. E aí essa vitória sim será uma vitória certa. Nossos problemas, você pode pensar assim comigo, eles não aumentam. A situação é que muitas das vezes aumenta o foco que colocamos nele. Nós passamos a olhar demasiadamente para os nossos problemas e aí ele passa a ser muito maior e nos impede de vermos Deus, de olharmos além dos montes e ver que Deus está lá, né? O salmista chega até a dizer assim, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Percebam? Vem do Senhor, vem de Deus a solução. Eu diria, vem de além dos montes. Por isso que eu preciso elevar os meus olhos além dos montes. Onde está Deus, né? É de lá que vem o nosso socorro. Então, quanto mais agirmos assim, focar, né, no problema, mais longe estará a solução de Deus. Porque você está focando no problema, então você não consegue avistar uma solução que venha de Deus. E aí eu diria também, seja bem sincero em sua avaliação. É importante quando a gente olha para Davi, na sinceridade do teu coração, ou do coração dele, dizer para Deus assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Porque na percepção, no foco que ele estava colocando no problema, a imagem que ele tinha era de que realmente Deus estava se esquecendo dele. Mas a gente já viu que biblicamente isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás, né? E ele sempre coloca essa dúvida, essa incerteza no nosso coração, de que Deus não está ligando, Deus não está preocupado. Quando você olha, né, os discípulos ali no mar, no barco, e Jesus não estava presente, porque Jesus ficou em terra, mas aí de repente Jesus está vindo ao encontro dele por sobre as águas, e eles, olha, na sua visão dizem: é um fantasma.
tiveram medo daquele quadro que eles estavam visualizando. Percebam como há uma confusão mental, muitas das vezes, na nossa mente. E aí o Senhor tranquiliza dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? E eu queria dizer para você, meu prezado amigo, irmão, de que é assim que nós precisamos realmente enfrentar, sermos sinceros diante de Deus. E olha a sinceridade dos discípulos: tu não te importa, nós vamos morrer. Porque o foco dele estava naquela tempestade, naquelas águas, né, caindo sobre o barco e o barco indo a pique. E certamente eles achavam: vamos morrer. Eles esqueceram ou não perceberam de que o Senhor estava ali, chegando junto deles para socorrê-los. Né? Então nós precisamos sim tirar o foco do problema e colocarmos o nosso foco em Deus. Foi aí então que Pedro disse: é tu mesmo, Senhor, mande que eu vá ao teu encontro. E imediatamente o Senhor disse: desce e vem. E ele desce do barco, começa a andar. Aí ele está olhando para Jesus, mas de repente ele começa a olhar para as águas. Quando ele faz isso, ele começa a afundar. Vejam, mudou o foco, tirou de Jesus, quem pode realmente dar solução para os nossos problemas, e colocou no problema as águas pela qual ele estava ali caminhando sem nenhuma dificuldade, porque fora a ordem de Jesus para ele: ande, venha ao meu encontro. E aí Jesus olha para ele: homem de pouca fé. Olha, perceba então que a fé é uma grande solução para os nossos problemas, e vindo da parte de Deus, vindo da palavra de Deus, como firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam, que estão diante de nós. Então ele toma ele pelas mãos, porque ele ora: Senhor, salva-me. E aí, pegando pela mão, entra com ele no barco, e toda aquela tempestade, que era um grande problema para eles, acalma-se, tranquiliza, e ele está agora ali com eles, dentro do barco. Olha só, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Então seja assim bem sincero em sua avaliação, na maneira de você perceber como você está lidando com o seu problema. Confesse se ele não é parte de um egoísmo. Né? Eu diria, na atitude de Pedro existia um certo egoísmo, né? Outros discípulos estavam ali com ele, mas ele se antecipa e diz: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro. Olha aí, né? É ou não é uma atitude egoísta? Ele podia pedir, né, que todos pudessem ir ao encontro de Jesus, né? Mas ele se coloca individualmente. Né? Talvez indo ao encontro de Jesus ele dissesse: né, estou seguro, o Senhor está comigo, eu não vou morrer como os outros que estão no barco. Esse barco vai a pique, vai afogar todo mundo. Né? Mas é assim que nós devemos olhar? Não, devemos confessar essa atitude egoísta da nossa parte, reconhecer esse pecado e olhar para os outros. Né? Os outros discípulos estavam ali, por isso o Senhor olha para Pedro e diz: homem de pouca fé. Por que ele não perseverou olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus, que estava ali diante dele, né? Então ele entra no barco e a paz chega. Alcance sim a sua vitória pela fé. Essa é uma solução bíblica, mas é também uma solução prática. Nós precisamos praticar a palavra de Deus diante dos nossos problemas, e eles serão resolvidos como uma solução que vem de Deus. Como então alcançar a solução de Deus? Eu chego a esta conclusão, ou estas conclusões agora. Primeiro, confesse sinceramente o seu egoísmo e caminhe buscando a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, ela vai tirar você desse problema, ou vai dar a você, pela graça, a condição de, mesmo mantendo você nele,
você ter a alegria e a certeza da sua companhia. E isso, meu prezado irmão, lhe dá muita segurança. Por isso, a segunda orientação que eu lhe dou é: seja perseverante, não desistindo jamais de fazer aquilo que o Senhor lhe mostra ser a vontade dele. E olha que algumas vezes ela pode lhe parecer contrária, né? Como foi a do apóstolo e o seu pedido. Desculpa. Jesus falou com ele que não tiraria, porque a graça dele era suficiente. Então haverá situações que Deus não vai remover. Elas serão para fortalecer sua fé e sua confiança nele. Criará em você um caráter mais firme para enfrentar novas situações de problemas futuros. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra, a sua orientação prática, alimente, portanto, a nossa fé, nos ajudando com sinceridade, confessar a Deus o quanto nós somos egoístas no ponto de vista de quando nós estamos enfrentando um problema. E sejamos sim perseverantes na direção que Deus quer dar a solução dele. Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração para a sua vida, e quero orar por você nesta hora. Pai, nós temos sim sido egoístas e quero confessar perante o Senhor esse meu pecado, abrindo o meu coração para que a tua graça invada e torne-se presente e suficiente, me ajudando a ser perseverante na prática da palavra de Deus. Eu oro pelos meus irmãos também, para que eles alcancem essa orientação do teu Espírito e possa observar na prática diária da palavra de Deus que realmente há uma solução. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam, ou seja, que está sempre diante de nós como uma realidade presente, às vezes não contemplada, porque nós temos um obstáculo diante de nós e da solução. E aí não conseguimos avistar aquilo que o Senhor quer nos dar como experiência. Por isso, eu rogo ao Senhor, ajude-nos, alimente a nossa fé e torne ela perseverante para a gente não desistir e não desanimar. Oro assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quero convidar você a voltar a estar conosco no domingo. Domingo estaremos juntos celebrando a glória do reino de Deus através dos nossos cultos. Pela manhã às 9 horas, culto matinal, depois seguindo a escola bíblica dominical com a classe Filhos de Sião, dos adultos, um estudo sobre o livro de Eclesiastes com a nossa irmã Lídia. E estaremos também com a classe para jovens casados, e aí você também é convidado a estar comigo e participando então deste crescimento espiritual que estamos ali desenvolvendo com um estudo muito precioso, família conectada ao mundo, fugindo das armadilhas, tantas armadilhas, que estão sendo colocadas pelo inimigo para que as famílias possam sofrer consequências, terríveis. Então, nós estamos ali com a nossa escola bíblica dominical ajudando você nessa direção. Então, convido você a participar conosco no próximo domingo. Não falte, esteja ali cultuando a Deus através aí do seu lar, da experiência da sua família conosco, tá bom? E lembrando também desses momentos para a sua vida. Que Deus lhe abençoe e que lhe dê uma semana na paz do Senhor. Deus o abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito de Deus seja conosco, ajudando-nos a que possamos confessar nosso egoísmo diante de Deus e a sermos perseverantes na prática da fé,
para que nós possamos ter a solução dos nossos problemas, agora e para todos sempre, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe uma semana, um término de semana na presença de Deus. Amém.